Paizinho querido, não deixa ninguém ir embora sem que o Senhor não fale com eles. Que seja para curar, que seja para exortar, que seja para fortalecer. Que fale, Senhor. E não me deixe falar o que o Senhor não mandou falar. Me guarde do espírito de engano e de mentira, de falsas revelações e falsas profecias. Eu quero ser dirigido pelo Teu Santo Espírito. Usa-me e eu te darei a glória. Te agradeço pelos 2 anos que o Senhor já liberou para estar aqui comigo, Pai. E muito mais pela Tua santa presença. Em nome de Jesus que nós oramos. E você diz amém. Diga glória a Deus. Aplauda a palavra que nós vamos ler. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar aqui rapidinho desse formato aqui diferente, né? Esse formato é a herança, né, do culto de jovem de jovens ontem, né, chamados para ganhar. Foi uma bênção de Deus. Na verdade, os cultos estão cada vez se superando, né? Então, os líderes aí, quero agradecer e parabenizar a todos na pessoa do Júnior e da Brena e de toda a liderança pelo empenho, né? Pela dedicação, pelo formato que foi o culto, não apenas o formato estético das cadeiras, mas por todo o trabalho, toda a dedicação, toda a entrega, né? E ontem eu estive chegando já no finalzinho e vendo a alegria e os resultados. Então a rede de jovens, na pessoa do Júnior e da Brena, estão de parabéns em o nome de Jesus de Nazaré. Só que a Tempo dos Milagres não se resume na rede de jovens, não é isso? Nós temos casais também, amém? E no segundo sábado de agosto é o nosso culto de casais. E o que é que nós vamos fazer? Disputar? Não vamos disputar nada, mas nós vamos trabalhar para fazer melhor. Melhor para Deus. Nós vamos dar os casais aqui, nós vamos fazer o nosso melhor, amém? Culto poderoso, com a mesma unção, poder, presença, convidado, salvação, restauração, avivamento. Teremos um culto de casais, né? Avivados. Amém? Então os casais se preparem, comecem a orar. Entendeu? Essa semana nós já vamos subir ao monte. Entendeu? Sexta-feira, vamos para o monte. Sexta-feira, hein? Os casais, não quero ver chororô não. O negócio vai trabalhar no dia seguinte. Não é com essa não. Você não vai morrer por causa disso. Entendeu? Deixa o menino em casa, deixa com a avó. E vamos subir ao monte. Vamos clamar. Há uma grande quantidade de casais aí que estão precisando ouvir o Evangelho. O Evangelho que restaura casais, que restaura famílias. Amém? E aí, vamos ou não vamos, casais? Para cima. Sexta-feira agora, às 20 horas. Nós vamos subir ao monte, nós vamos orar. Para a glória de Deus. Cadê os casais aí, para dar uma glória a Deus? Os casais. Bênção. Então se prepare. Vamos lá, não vou demorar. Não que a palavra seja de menos valor, de jeito maneiro. Colocou lá, queridão? Bota lá, barão. Isso. Vocês estão vendo lá? Quarta-feira já volta ao normal, viu, querido? Aqui o formato. Quando o sal perde o sabor. Amém? Repita comigo. Quando o sal perde o sabor. Mais forte, aqueles que jantaram ontem. Quando o sal perde o sabor. E não serve mais para nada. A não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ei, pessoal, deixa aí só o pessoal da recepção. Vem mais para cá, todo mundo.
Fica esse montinho aí, vai começar a conversar e vai perder a bênção. Só o pessoal da recepção, o resto vem para cá. Perde não, querido. Em Mateus capítulo 5, versos 13, Cristo compara o cristão com o sal. Ele diz: vós sois o sal da terra. Ele diz também que se o sal perder o seu sabor, ele será jogado fora para ser pisado pelos homens. Lá em Israel, o sal, quando perdia o seu sabor, ele era jogado nas ruas, servia de pavimentação, servia de calçamento. E o sal, quando ele perde o sabor, ele se torna o quê? Insosso, diga insosso. Fala para o irmão do lado e diz assim: olha, eu não sou insosso, eu sou salgado. Diga: eu sou o sal. Porque o crente, quando ele se torna, ele perde seu sabor, ele fica insosso, ele fica sem sabor. É como se ele perdesse o sentido da vida. É como se ele perdesse o seu valor. E perde. Ele perde perante os homens e perante a Deus. Quando eu me converti, eu disse: Deus, eu não vou ser igual aos muitos crentes que perdem, que não tem mais sabor. Eu quero ser diferente. O sal, ele é diferente. E quando aceitamos a Cristo como Salvador, Cristo nos torna diferente. Amém? Então você leu lá? Pois é, Cristo ele está comparando você e eu com o sal. Você sabe a importância do sal? Imagina alguém comer uma comida insossa. Você vê que até o pão, se não tiver sal, você estranha, não cai bem. Uma comida que requer sal, se não tem sal nela, você não acha legal. Sabe, Jesus está falando da importância, do valor que a igreja tem nessa terra. Ele está nos comparando com algo muito importante. Por mais que muitos médicos, alguns aí queiram substituir o sal por conta de algumas doenças, mas o bom mesmo é você comer uma comida e sentir o gosto do sal. Sim ou não? Pois é assim que Deus espera da gente, é assim que Ele nos vê, como alguém importante nessa terra. Alguém que veio, que foi criado para fazer a diferença. Você tem feito a diferença nessa terra? Você que já recebeu Cristo como teu Salvador? Quem é você na sua casa? Quem é você no meio da sua família, no meio dos seus, no meio da sociedade? Como as pessoas te veem? Muitos na igreja, no Brasil, não vou dizer muitas igrejas não, mas muitos na igreja no Brasil, estão perdendo o seu sabor, já perderam. Com discursos progressistas e universalista. Com apoio, escute só, apoiando o pecado, tentando transformar a mentira em verdade, o errado em certo. Eu sei que aqueles que gostam de navegar pelas redes sociais têm visto aí discurso diferente, discurso dentro das igrejas, discurso de líderes, de pessoas que têm título de pastor, de líderes, com um discurso totalmente diferente daqueles que nós já ouvimos há muito tempo, pelo menos do que a Bíblia fala. São discursos universalistas que Deus não está preocupado com o que fazemos. Porque aos olhos de Deus, depois de Cristo, eles dizem que não há mais pecado.
que não há mais pecado. E é graça sobre graça e mais graça. E na verdade essa graça que eles acreditam e pregam é uma desgraça de quem acredita nessa falsa graça. Isso são discursos progressistas. Quer dizer que ninguém mais o que fizer de certo ou de errado não é mais errado, tudo é certo. Porque Deus, Ele é amor. E nós sabemos que o que está por trás desse discurso é Satanás e suas ideologias nojentas, e que tem adentrado as igrejas, e está levando milhares de pessoas dentro das igrejas para o inferno. E quem são essas pessoas? Pessoas que perderam o sabor. Pessoas que eram para ser diferente, para ser um vaso de transformação para a vida de muitos. Mas perderam o seu sabor, caíram da graça e hoje quer se manter na mídia. Perderam o Espírito Santo. Você sabe que discurso é esse? Deixa eu tentar esclarecer para você bem. Nada de preconceito, mas o discurso progressista, quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de homossexualismo, de lesbianismo, eles dizem que é um discurso de ódio e preconceituoso, homofóbico. Pessoas que caíram da graça, não vou citar o nome porque não vale a pena dar mídia para quem não presta. Uma pessoa que tem um discurso desse enviando pessoas para o inferno, são pessoas que não prestam, não vale a pena. Eu não vou citar o nome dele, que é para você não ir atrás dele, porque não vale a pena você vê-lo, ouvi-lo. Alguém pergunta para ele: fulano, isso nas redes sociais, e o cara tem milhares de seguidores. Interessante que eles falam, o discurso progressista é aquele discurso também que fala o que a pessoa quer ouvir. Fala o que a pessoa... Rapaz, dá um nó cego aí. Eu já amarrei 2 vezes. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém. Agora amarrou mesmo. Agora eu senti. Mas não era tanto, mas é bom que não sai mais. Entendeu, queridos? São esses discursos de pessoas decaídas da graça. E alguém pergunta a ele e diz: ei, pastor fulano, é pecado a mulher envolvida com lesbianismo, é pecado, ela vai para o inferno? Ele diz: não, Deus não está preocupado com o que ela faz com o corpo dela. Eu tenho minha neta é lésbica e a namorada dela é linda e elas se amam. Capeta, filho do diabo, induzindo os adolescentes ao homossexualismo, apoiando o pecado. Esse é um discurso progressista que está levando os jovens para o inferno. E alguém diz, uma mãe manda uma mensagem para ele e diz: pastor fulano, o meu filho de 17 anos, ele estava indo para a igreja e disseram que ele está em pecado porque é homossexual. É pecado, fulano? Ele disse: não, pecado é ser depravado. E ele disse: eu tenho meu filho e ele é homossexual. Eu disse para ele: não seja promíscuo, Deus é contigo. E ele diz: esse meu filho vive com seu parceiro muito bem e são felizes. Filho do diabo, caído da graça, perderam o sabor, se renderam à imoralidade. Você sabe por que também Sodoma e Gomorra foram destruídas? Por muitos pecados, e o maior deles era o homossexualismo. Quando o Eterno envia os seus anjos para ir destruir Sodoma e Gomorra, que eles entram na casa de Ló, o que é que acontece? Os homens daquela cidade
queriam arrebentar a porta da casa de Ló e tomar aqueles anjos em forma de homens, e queriam se relacionar sexualmente, ao ponto de Ló dizer: não, pega minhas filhas aqui, são virgens, façam dela o que vocês quiserem. Olha o tamanho da depravação. Pessoas caídas da graça estão dentro das igrejas, estão nas redes sociais. Pessoas que perderam o sabor. Quantos estão me entendendo? Pessoas que perderam o sabor. Então muitos nas igrejas no Brasil, o negócio está feio. Brasil hoje, quando a gente fala isso, daqui a pouco no YouTube, daqui a pouco vão me... Porque isso é um discurso homofóbico, é um discurso de ódio. Que ódio! Mas as pessoas estão acreditando nesse discurso. No discurso que eles estão, nessa narrativa deles. E muitos não acreditam na verdade que nós pregamos. Vejamos algumas características de que tem no sal que também encontramos na vida do cristão. Por que Jesus compara o cristão com o sal da terra? Algumas características que encontramos no sal e que também encontramos na vida do cristão. A primeira: o sal, quando ele é usado, ele é perceptível. Você bota o sal, e seja em que for, você coloca na boca, você percebe, você sente ele, sim ou não? E o cristão também. Preste atenção. Assim também é com o cristão. Quando Deus usa ele, todos percebem. Amém? Onde o cristão chegar, ele tem que ser percebido de alguma forma. O verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele está conectado, ligado diretamente com os céus, com o Espírito Santo. E não tem como. Se chegar alguém cheio de demônio perto de você, você vai sentir também um peso grande. Mas se chegar alguém perto de você cheio do Espírito Santo, também você vai sentir algo poderoso. Sim ou não? Então o sal, ele é perceptível, não tem como passar desapercebido. O cristão também não. As pessoas vão perceber na fala dele, na atitude dele, nas ações dele. Entendeu? Mas também, se ele for picareta, as pessoas também sabem. Amém? Todos percebem e reconhecem quem é o cristão. Cristo falou, querido, em Mateus capítulo 5, versos 15, que não se acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto, mas em um lugar para que possa clarear. Quer dizer, a luz é para clarear. O que são as trevas? O que é a treva? O que é a escuridão? É a ausência da luz. E quando a luz chega, as trevas se dispersam. Amém? Então Cristo nos colocou nessa terra como luz, para dissipar as trevas. As trevas aonde? Em casa, na vida das pessoas, na vida da família, dos amigos. Se você tem alguém que trabalha com você e ele está perdido, presta atenção. Deus colocou você ali para ser uma luz na vida dele. É você que vai ensinar o caminho da salvação. É você. Você é o sal. Porque nesse mesmo texto, Jesus fala que ele diz que nós somos o sal e a luz do mundo. Mas eu quero destacar aqui o sal. Você vai botar gosto, sabor na vida dessa pessoa. Entendeu? Um cara, eu já citei esse exemplo aqui para vocês várias vezes aqui. Trabalhava de 97 a 2001 na empresa. E eu pregava a palavra a todo mundo. Mas tinha um cara lá, que é meu amigo e hoje convertido. E um dia ele disse assim: olha, ele falou, não fala mais para mim de Jesus, porque eu sou católico mesmo, eu adoro Maria e tal. E é porque eu nem falava dessas coisas. Mas um dia ele estava lá no cantinho, ele estava esperando o avião chegar. E aí ele estava lá no cantinho, ele me chamou: Cílio, vem aqui, cara. Disse: cara, eu não sei mais o que fazer, o meu casamento está assim, assim, assim. Eu disse: olha aqui. Aí eu comecei a entrar com a palavra de novo. Disse: a palavra diz isso e isso e aquilo.
E o casamento dele estava à beira da destruição. Saí da empresa. E 15 anos depois, ou quase 15 anos ou mais, nos encontramos ali no centro. E ele disse: cara, mesmo depois que eu falei para você não falar de Jesus para mim, mas toda vez que você falava de Jesus para alguém próximo de mim, aquela palavra não saiu do meu coração. Eu quero te dizer que eu sou crente hoje, a minha esposa é crente, o meu filho é crente. E aonde eu vou eu te uso como exemplo. Querido, mesmo que as pessoas não te dêem atenção, escuta. A Bíblia diz que quando a palavra sai da boca de Deus, ela não volta enquanto não atingir o propósito. Você sabe o que Deus está dizendo? Quando Deus fala por você, a palavra não se perde. Você está entendendo? Ela não cai no chão. Ela vai atingir o propósito. E a palavra de Deus, quando sai da boca dele, o propósito principal é salvar. Então seja o sal dessa terra. Seja o sal. Mesmo quando ele não recebia de bom grado. Seja o sal. Seja alguém que vai ser que vai levar a palavra que transforma. Jesus nos chamou para isso. Quantos estão entendendo? Aplauda o Eterno bem forte, por favor. Deixa eu correr aqui. Aleluia. Eita Deus. Não vai dar para pregar tudo. A segunda característica: o sal é forte no seu sabor. O cristão também, ele é forte na sua fé. Diga assim: o cristão é forte na sua fé. O sal, ele é forte. Quando ele chega, ele marca a presença mesmo. Ele diz para que veio. O cristão, ele é forte na sua fé. É por isso que a Bíblia diz: olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quer dizer, alguém forte na fé, cheio do Espírito. O cristão, ele tem que ser forte. Por que tem que ser forte? Porque os embates são muito grandes. As pancadas vêm. O próprio Cristo disse: no mundo vocês passarão por muitas aflições. E o crente, para permanecer diante dessas aflições, ele tem que ser forte. Ao ponto de 1000 cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. O crente forte pode vir a tempestade, o temporal, mas ele permanece de pé. Você sabe por quê? Porque os seus pés estão firmados numa rocha. E essa rocha é Jesus de Nazaré. Ele é forte, ele não se abala. Sal, ele não pega outro sabor. Ele chega e bota o dele. O cristão, ele não pode ser influenciado por outro sabor. O verdadeiro cristão, ele não pode ser influenciado pelo mundo. Pelo contrário, onde ele chega, ele começa a mudar o ambiente. Amém. Terceira característica. Falei, o sal, quando ele chega, ele muda o sabor do alimento. Assim também é o cristão. Ele muda a vida das pessoas que estão ao seu redor. Eita, aí você está vendo, agora eu estou lascado. Porque não tem acontecido isso comigo? Pois abre do olho. Porque se você é verdadeiramente um cristão, aquele que estiver ao teu alcance, ou para ele, a única maneira dele não ser transformado é se ele correr de você. A única maneira dele não ser abençoado por você é ele fugir de você. Ele desaparecer, e bem para longe de você. Mas se ele permanecer ao teu lado, ele vai ser transformado. Apóstolo, eu estou há 20 anos com pessoas assim, elas não são transformadas. Tem alguma coisa de errado, meu irmão. Qual é o teu sabor? Tem alguma coisa? Você em casa assim, há muito tempo só eu sou crente em casa e nada muda. Não, tem alguma coisa de errado. Há 20 anos eu sou crente lá sozinho na minha casa. Não, tem alguma coisa de errado. Mas eu sou sozinho. Ei, não se preocupe, porque maior é aquele que está com você. Você está entendendo? Não se preocupe não. Mas se não está tendo transformação, aqueles que te rodeiam, que andam contigo, tem alguma coisa de errado, e não é com eles. Na verdade já estão no erro.
Mas você é para transformar essas vidas. A quarta característica, o sal ele é indispensável na terra. Assim também é o cristão nesse mundo. Tire o cristão desse mundo. Deixa Deus tirar a igreja daqui para você ver o que é que vai acontecer. Deixa Deus tirar a sua igreja desse mundo e você vai ver o que vai acontecer. Uma casa que não tem um verdadeiro cristão, uma rua que não tem um verdadeiro cristão, o diabo deita e rola. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus te chamou para ser a diferença nessa terra. Nós somos indispensáveis, nós somos essenciais para este mundo, para as pessoas que estão perdidas. Não é para a igreja amaldiçoar as pessoas que estão no pecado. Não é para a igreja amaldiçoar os viciados. Não é para a igreja amaldiçoar os traficantes. É para a igreja amar e orar por eles. Porque Deus também ama essas pessoas. Um dia muitos de nós estávamos lá e fomos alcançados pela misericórdia de Deus, porque alguém cheio do Espírito Santo se aproximou de nós e nossa vida foi transformada. Porque um dia um cristão verdadeiro se aproximou de nós e a nossa vida foi transformada. A igreja precisa ser relevante, ser forte, influente, impactante, transformadora. A igreja que eu estou falando é o cristão. Começa a mudar o ambiente onde você está. Começa a mudar o ambiente onde você está. Com oração, com jejum e com bom testemunho. E você vai ver. Deixa eu correr. Alguns sinais visíveis na vida do cristão que perdeu o sabor. Eu vou falar por falar, só para a gente ficar atento, mas eu sei que isso aqui não tem ninguém incluído nesses sinais aqui. Aqui todo mundo aqui é cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo. Eu vou só falar para servir de alerta, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para não cair. Só rapidinho aqui, alguns sinais visíveis, não é julgamento não, é porque dá para ver, e quem tem olho vê. Primeiro sinal é quando quando as pessoas deixam de lhe respeitar e a lhe admirar. Você sabia que o verdadeiro cristão, embora o mundo não nos ame, mas as pessoas nos admiram e respeitam? Você sabia que muitos assaltantes não assaltam cristão? Você sabe que é porque respeita. Ah, fulano não, fulano ali é crente. Lá na empresa alguém se levanta contra você, fala alguma inverdade, alguém diz para te defende. Fulano não, fulano é crente. Mas quando as pessoas perdem esse respeito, quando elas deixam de nos respeitar, deixam de nos admirar, querido, a luz vermelha já acendeu faz tempo, já perdeu o sabor. Se lá no teu emprego ninguém te admira, presta atenção, sabe que você é crente, sabe que você é cristão, e você não tem o respeito deles, tem alguma coisa de errado com você. Você não está botando, não está transformando, você está insosso. Ah, mas tem alguns que não gostam, eles expressam sim, mas a maioria vai dizer, não, ela não. Essa menina aí, essa mulher é uma mulher de Deus. Quantos estão me entendendo? Pois é, quando perde, meu irmão, quando começa a dizer, fulano de tal é um crente safado. Não, aquela crente ali, meu irmão, é fofoqueira das maiores.
Pronto, perdeu o sabor. Segundo sinal, quando o cristão não sente mais a alegria de falar do amor de Cristo para os perdidos. O que vai transformar as pessoas, tu entenda, não somos nós, mas o que temos de Deus. E quando o cristão ele perde essa alegria de falar do amor de Cristo para as pessoas que precisam, pronto, se tornou igual ao mundo, insosso, nem fede e nem cheira. Lembra quando Cristo fala lá em Apocalipse? Fulano, essa igreja, esse povo não é crente, nem é frio, é morno. O morno vai ser expelido, vai ser vomitado. O insosso, para que serve uma coisa insossa? Você pega, bota um pedaço de carne na boca e está insosso, você joga fora, sim ou não? Você rejeita. Vocês estão me entendendo? Então, quando o cristão perde essa alegria, é porque ele perdeu o sabor. Terceiro, quando o pecado na vida do cristão não lhe causa mais medo de entristecer a Deus e nem arrependimento, e nem provoca arrependimento. Quando o pecado na vida do cristão não causa mais medo de entristecer a Deus e nem lhe provoca arrependimento. Pronto, perdeu o sabor. Perdeu a comunhão com o Espírito Santo. Perdeu o seu brilho. Perdeu o seu poder de influência. Perdeu o seu poder de transformar. Fique atento nesses sinais. Quarto, quando o cristão volta a sentir prazer nas coisas desse mundo. Quando volta a sentir prazer, quando volta a gostar, a amar as coisas desse mundo. Quando a pessoa faz as coisas, chega para ela e diz: olha, você está errado, isso não tem nada a ver. Começa a buscar desculpas, justificativas. Tem alguns momentos no Brasil, em especial no Nordeste, que realmente revela quem é quem está realmente pegado, quem está ligado nos céus. E eu sei que alguns pastores que possam ouvir isso na rede social vai me refutar. Pode até refutar, mas não tem moral para isso. Biblicamente não tem moral para me refutar do que eu vou falar aqui. Período de carnaval, ir para o meio da rua para evangelizar, passa o ano todinho sem evangelizar ninguém. Mas vai lá no meio da multidão, onde está o inferno, e vai inventar de evangelizar. Quando termina a noite, ele está com a garrafinha de cerveja na bomba. E aqui no Nordeste foi agora as festas juninas. O que teve de igreja aqui em Teresina, com festa junina, tentando enganar, dizendo que sem João com Cristo, mentira. Porque voltaram a gostar, a amar as coisas desse mundo. Festa junina é uma festa pagã, é idolatria, não tem nada a ver com Jesus. A festa junina nasceu na Europa em homenagem a João Batista. Há uma música secular que é muito cantada nesse período de festa junina no Nordeste. A fogueira está queimando em homenagem a Jesus. É assim? Não. Como é que é falado? A fogueira está queimando em homenagem a quem? Ao São João. E a igreja só muda a letra da música, mas a melodia é a mesma, se essa é a linguagem musical. Até as vestimentas, todo mundo tem que vestir de roupas quadriculadas, rasgadas, e é não sei o que, representando o espírito de miséria. E quantos pastores não fizeram, quantos crentes fizeram isso? Voltaram a amar, a gostar das coisas desse mundo. Por que é que não celebram as festas bíblicas? Que é bíblica? Ah, meu Deus do céu. Quinto,
Quando para o cristão ir ou não à igreja não faz mais nenhuma diferença. Quando para o cristão, para ele, vir à igreja ou não vir, não faz nenhuma diferença. E agora, você vê que o discurso progressista é que você não precisa congregar porque você é a igreja. Quem foi que disse que nós somos, que você é a igreja, que eu sou a igreja? A igreja é um corpo. E nós somos membros desse corpo. Mas aí estão pregando isso, que você não precisa. Então tem muito cristão muitos crentes deixando de congregar. Porque não faz diferença vir para um lugar como esse, para adorar a Deus coletivamente. E não valoriza. Tem pessoas que dizem assim, mas a igreja não foi Deus que criou. Desinformados, não conhecem a palavra. O primeiro templo, quem foi que mandou fazer? O primeiro templo, quem foi que mandou fazer? Deus. E fazer bonito, sim ou não? O primeiro templo foi Deus. Estabeleceu. Jesus desaprovou o templo? Não. Jesus, quando estava em Jerusalém, ia para o templo. Jesus, quando estava lá em Jericó, onde ele estabeleceu morada, e lá em Jericó, aliás, em Cafarnaum, ele ia para a sinagoga. Eu estive lá na sinagoga. Aonde ele ia, e tinha uma sinagoga, ele ia. Deus, Jesus não desaprova. O apóstolo Paulo começa a pregar, e ele sai pelo mundo pregando. O que é que ele fazia? Ele ganhava as pessoas, estabelecia uma igreja, e colocava ali um pastor, e seguia adiante. Mas quando o cristão, ele perde essa alegria, que para ele não faz mais nenhuma diferença vir ou não para a igreja, é porque o seu sabor já acabou. Sexto e último, quando ele não consegue ver mais nenhum mal nas coisas que Deus reprova. Quando o cristão não consegue ver mais nenhum mal nas coisas que Deus reprova, ele já perdeu o seu sabor. O que é que Deus reprova? Reprova o pecado, reprova aquilo, a rebeldia. Deus reprova o adultério. Deus reprova a rebeldia. Deus reprova o roubo. Deus reprova o vício. Deus reprova tudo que é de errado. Mas o que é que a gente vê hoje? O que é que tem? Nada a ver. Ele já perdoou. Agora nós estamos na graça. A graça é um favor que recebemos sem merecer. E o perdão é um favor, mas o perdão ele só acontece quando há um arrependimento. E o que é o arrependimento? É quando eu reconheço, eu me entristeço por ter feito algo contra alguém, contra Deus. Reconheço e não quero fazer mais, então eu abandono, eu confesso, eu digo, eu fiz, eu pequei realmente, estou triste por isso, e eu quero perdão e não faço mais. Isso é graça. Mas a graça não me dá o direito de permanecer no pecado. Se eu permaneço no pecado, eu não sou agraciado pela graça, eu não sou alcançado pela graça. A graça alcança um coração arrependido, não um coração endurecido. Você só foi alcançado pela graça porque você se arrependeu dos seus pecados. Mas quando o crente volta a sentir essa alegria, esse prazer, e não vê mais nenhum mal naquilo que Deus reprova, ele perdeu o seu sabor. Ele pode até estar dentro da igreja, mas não há mais nada da vida dele que venha de Deus. Ele não é influente, ele não é mais necessário, ele não causa mudança. Quantos estão me entendendo? E eu quero concluir dizendo: o cristão não pode estar insosso, ele não pode ser neutro, ele é influente e foi criado para transformar vidas.
Amém? Você é importante nessa terra. Você é importante na vida de todos aqueles que se aproximam de você, ou de quem você se aproxima, que estão no pecado, que estão diante de longe de Deus. Você é esse instrumento que vai chegar e vai transformar essa vida, essa família, esse bairro, essa cidade. E a igreja vai transformar esse país. Amém? Nós vamos transformar essa cidade, nós vamos transformar a Teresina. Amém? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Pois responde, diga amém. Nós vamos transformar essa cidade pelo poder do Espírito que está na vida do cristão, que está na sua vida. Cadê os jovens? Cadê os jovens cheios de sal, cheios de sabor? Cadê os casais dessa igreja, cheios do Espírito Santo, renovados, avivados, chamados para transformar vidas? Aleluia! Se coloque de pé. Se coloque de pé, você cheio do Espírito Santo, crente salgado, crente cheio de sal, crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, a voz dele traz paz para quem a ouve. Lhe ouve. A sua presença lhe traz confiança, segurança. Amém. Levanta a tua mão direita e você vai orar. Eu quero ouvir essa igreja orando. Não canta agora não, ministério. Só dedilha. Você vai dizer com voz bem alta, você mesmo vai falar, dizer para Deus: Senhor, eu não aceito perder o sabor. Eu não aceito perder a tua unção, eu não aceito perder o teu Santo Espírito, porque o Senhor me tirou de uma vida miserável. O Senhor me tirou de uma vida de morte. O Senhor me encheu da tua unção, do teu Espírito, para transformar. E assim como o Senhor usou pessoas para transformar a minha vida, eu quero que o Senhor me use. Eu quero que os casais orem. Os casais, pega na mão da tua mulher, da tua esposa aí. Se tua esposa está perto de você, pega na mão dela. Pega na mão dele e você vai orar em conjunto, dizer: Senhor, nós vamos agora. Nós vamos ser bênção na vida de outros casais. E todo casal que se aproximar de nós, ou se nós nos aproximarmos dele, a vida dele vai ser transformada. Esses casais serão transformados, famílias serão transformadas. Jovens, começa a dizer aí, falar: Deus, eu tenho um sabor, eu estou cheio do teu Espírito. Eu sei que o Senhor me chamou para transformar outros jovens. E você vai dizer: Senhor, aquele que se aproximar de mim a partir de hoje vai ser transformado, porque o que tem em mim vai tocar nele. O mesmo poder que me transformou vai transformar ele. Isso, começa a orar. Começa a orar. Fala bem alto. Deixa os céus ouvir. Deixa o inferno te ouvir que está lá fora. Porque ele sabe que aqui é um povo diferente. Um povo que entende qual é a sua missão nessa terra. Jesus te salvou e ele te lavou, ele te purificou, ele te deu o espírito de ousadia.